Mateus capítulo 12, versos 1 ao 14. Eu me vi compungido, encorajado interiormente a fazer mais uma pausa especificamente nos textos que tratam dos termos reino de Deus ou reino dos céus. Na leitura bíblica que estava fazendo meticulosamente para identificar os textos onde se encontram os princípios e preceitos que nos ensinam acerca do reino de Deus, não vejo a hora de chegar no capítulo 13, porque são as parábolas em que Jesus diretamente trata como o reino de Deus é. Nas parábolas do capítulo 13 de Mateus, são as parábolas mais importantes em que Jesus ilustra como funciona, como é a dinâmica do reino de Deus. Mas quando eu cheguei no capítulo 12, eu me deparei com uma cena, com um relato tão fascinante do contraste entre o que Jesus veio fazer para nós e aquilo que a religião muitas vezes nos impõe, em que eu disse, eu preciso destacar, eu preciso gastar tempo com você para compreender esse binômio que muitas vezes é tão confuso no aspecto filosófico, social, sociológico e especialmente teológico, esse binômio entre religião e fé. Como é que isso se trata e acontece na nossa vivência, uma vez que nós fazemos parte de um contexto chamado religioso, mas que muitas vezes se expressa de uma forma tão vazia, de uma forma tão mecânica. Eu tenho entendido que é possível você ter fé, mas esta fé estar de alguma forma atrelada a um modo de vida que se torna para você uma religião. Mas tenho visto também que o inverso não é verdadeiro, quando muitas vezes nós podemos desenvolver uma religiosidade sem fé. E quando eu digo que todo tipo de fé, toda expressão de fé acaba se tornando uma certa religião ou religiosidade, é porque até mesmo o conceito do ateísmo hoje se torna, ainda que negue a existência de um Deus transcendente, a existência de uma divindade, a existência de um mundo espiritual, em que o ateísmo se baseia muito na racionalidade. Só existe se podemos ver, só existe se podemos tocar, só existe se podemos medir, só existe se podemos racionalizar. Mas acaba que esses preceitos, essas convicções se tornam tão arraigadas, tão sistematizadas, que parece-me que torna-se, sim, para essas pessoas, um tipo de religião. O que não dizer também dos conceitos sociológicos e políticos, quando muitas vezes uma visão partidária, uma visão ideológica, também se torna para muitos algo como uma religião, em que se dedica tempo, recursos, crença, porque você acredita naquilo e faz daquilo então também um envolvimento cerimonial, um envolvimento ritual, um envolvimento muitas vezes que beira a cegueira, em que você faz as coisas sem medir as consequências dos seus atos, das suas decisões, e você se entrega por inteiro fazendo daquilo a razão da sua vida. Muitas vezes ideologias se tornam para pessoas também religiões. Portanto, é possível ter fé, mas seja ela qual for, sempre poderá desenvolver na vida desta pessoa um preceito, um modo de vida que caracteriza também as chamadas religiões. Pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso, pela devoção àquela ideia e àquela crença. Mas acredito também que no inverso, esta mão que vem da religiosidade para a fé, muitas vezes ela se torna também uma relação contrária, em que você pode ter o que você chama de religião, mas ela estar vazia de significado, ela pode estar vazia de propósito, ela pode estar vazia de essência, ela pode ser meramente uma capa, uma casca, e ela não cumprir o propósito para o qual ela possa existir. Esse texto de Mateus 12, no capítulo 12, versículos 1 ao 14,
a gente vai encontrar aqui uma lição que Jesus traz aos religiosos da sua época, que mostram-nos como é possível você desenvolver uma religiosidade vazia, e que muitas vezes a expressão da fé não precisa necessariamente estar atrelada a um rito, a um cerimonial. O texto vai narrar um momento em que Jesus, andando com seus discípulos pelos campos da Galileia, seus discípulos têm fome, e Jesus então diz: então comam, colham das espigas desta plantação, deste milharal. Só que havia um problema. Isso estava acontecendo num sábado. E os escribas, fariseus, os religiosos da época, condenaram os discípulos, pois eles estavam comendo num sábado. Vamos ler o texto para entender melhor o que isso retratou-se e como Jesus aproveitou essa experiência para nos ensinar que muitas vezes a religiosidade não tem nada a ver com fé e algumas vezes até mata as pessoas. Mateus 12, de 1 a 14, diz assim o texto: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Queridos, vale destacar que os discípulos não estavam cometendo crime algum. É impressionante perceber como aqueles fariseus, que hoje têm uma conotação extremamente pejorativa e negativa, porém na época se referia tão somente a pessoas de boas intenções, pessoas que apenas liam a lei e queriam cumpri-la, mas a enxergavam de uma forma absoluta. Os fariseus, os saduceus, que eram como partidos da época, mas cuja configuração partidária se misturava com a questão religiosa, os conceitos sistemáticos da teologia, como por exemplo, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e aí havia aquelas disputas entre quem sabe mais, quem conhece mais, quem tem a melhor teologia. Era o que muito do que acontece hoje. Ah não, porque eu batizo por aspersão, por imersão, a salvação pela graça, tem as obras também, todos vamos para o céu, todos somos filhos de Deus, nem todos somos filhos de Deus, o milênio acontece, o milênio não acontece. Existem inúmeros preceitos teológicos que acabam por fundamentar as nossas convicções, e isso também nos move diante das nossas atitudes. E o conceito que o fariseu tinha na época é que a lei deveria ser cumprida à risca. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, diz e libera as pessoas que tinham necessidades ou que estivessem com fome,
que deveriam, passando por uma colheita, pegar para si as espigas de milho que estivessem caídas pelo chão. Foi o que aconteceu com Ruth também, no terreno, na fazenda de Boaz, em que ela, tendo fome, ela e sua sogra Noemi, colheram para si espigas que estavam caídas no chão, o que moveu o coração de Boaz e disse: não, do chão não, tome aqui as das cestas. Era permitido pela lei, isso não era considerado roubo, que alguém entrando numa plantação e tendo fome, colhesse para si aquilo que lhe era suficiente para saciar a fome. Ou seja, o contexto da lei, veja bem que interessante, o conceito essencial da lei sempre foi em prol da justiça, em prol da igualdade, em prol do direito. A lei de Deus sempre estabeleceu o princípio de que, havendo pessoas necessitadas, elas deveriam ser cuidadas, atendidas, supridas em suas necessidades. O problema aqui está no fato de que, para aqueles fariseus, havia um problema. Não, o problema não era comer. O problema é que, na visão deles, aquele ato de colher as espigas configurava trabalho. E então eles disseram para Jesus: os seus discípulos estão fazendo uma coisa errada, muito errada. Eles estão trabalhando no sábado. É interessante como essa questão do sábado hoje se torna também tão presente, porque o movimento sabatista também está presente no nosso contexto geográfico, e muitos são abordados, muitos são desafiados a aprenderem mais sobre a lei do sábado. E o problema é que dizer que quem não guarda o sábado não vai para o céu não tem nenhuma fundamentação bíblica. E não é esse o ponto aqui que eu quero entrar, mas eu quero só dizer para você: esteja seguro das suas convicções. Os evangelhos e o evangelho do reino de Deus não estabeleceu em lugar algum que você precisa guardar o sábado para ir para o céu, e que só os salvos são aqueles que guardam o sábado. E esse texto é um dos exemplos para isso, além de outros tantos. Ok? Então não se deixe levar pela distorção do Evangelho, não se deixe levar muitas vezes por um discurso muito bem elaborado teologicamente, não se deixe muitas vezes levar pela beleza de um canal de televisão muito bem feito, com mensagens muito bem elaboradas. Há muita coisa boa, mas também há muita coisa ruim e perigosa que esvazia de Jesus Cristo a suficiência salvífica e redentora. Ok? Voltando ao nosso texto aqui, para você ter uma ideia de como os fariseus complicavam a religiosidade, eles criaram, dentro dos ensinamentos da escola judaica, eles desenvolveram, além do que estava escrito na lei, eles estabeleceram que pelo menos 39 ações básicas não poderiam ser realizadas no sábado, no Shabá. Dentre elas, por exemplo, dentre as 39, colher, esfregar, debulhar ou preparar uma refeição. Então o problema que eles estavam apontando dos discípulos não era o colher as espigas, porque eles sabiam que isto era permitido pela lei. O problema é que eles estavam dizendo que estava errado porque eles estavam fazendo isso no sábado, porque sequer era possível preparar uma refeição. E na cabeça deles, você recolher uma espiga bruta no chão, ou tirá-la do pé mesmo, já configurava um trabalho, porque você deveria descascá-la, debulhá-la, separá-la, cozinhá-la, se você não quisesse comer cru. E isso então estava dentro daquilo que eles, como líderes religiosos, haviam descrito, além da lei, porque a lei não diz isso, era uma interpretação da lei. Existem dois documentos na religiosidade judaica, no judaísmo, chamado Talmud e Mishnah, ou Midrash, que são textos auxiliares ao entendimento da lei, como comentários. Ao longo da história do judaísmo, os mais importantes sacerdotes do judaísmo, os homens entendidos da teologia judaica, eles escreveram esses documentos que auxiliaram, ao longo da história, a registrar a tradição oral, o que era passado de geração em geração, e também a interpretação da lei. Porque, como todo jurista sabe, você não basta ter a lei, você precisa ter a interpretação da lei. E então o Talmud e o Midrash, que seriam os dois principais, são aqueles que registram a tradição oral
e também registram a interpretação da lei. E aí, quando vem a interpretação da lei, é que vem o problema. Porque você sabe que a interpretação da lei, muitas vezes, ela é influenciada pelo contexto, pela própria pessoa, pela sua cosmovisão, pelo momento que ela está vivendo. E então os fariseus estavam baseando a sua acusação no fato de que havia 39 ações básicas, as quais não poderiam ser realizadas num período do Shabat. E dentre elas, como eu disse, esfregar, descascar, preparar uma refeição. E então Jesus é pego numa contradição quando ele diz assim: os seus discípulos estão fazendo o que é errado. E agora então se apresentam aqui os perigos de uma religiosidade sem fé, de uma religiosidade vazia e superficial. Primeiro, porque me fascina a forma como Jesus logo respondeu a eles: vocês não sabem o que está escrito? Queridos, muitos dos nossos problemas de julgamento, ou até mesmo de acusação, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu não concordo, daquilo que está errado na igreja, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, porque acho que seria demais para a minha própria capacidade de julgamento, mas é fruto da falta do nosso conhecimento da palavra. E a gente se baseia muito mais nos nossos costumes, nas nossas tradições e nos nossos gostos. Jesus dá uma chave de braço nesses fariseus, porque diz a eles assim: vocês não sabem o que está escrito nas Escrituras? E ele invoca a experiência do homem mais respeitado, do monarca mais respeitado da história de Israel, quando ele fala assim: vocês não sabem o que Davi fez com os seus soldados? Quando eles entraram no templo e eles comeram o pão da proposição, ou pão da presença, eles tocaram no sagrado, mas nem por isso foram mortos ou condenados. Por quê? Porque Jesus responde dizendo assim: vocês não conhecem o que os profetas nos ensinaram? Misericórdia quero e não sacrifício. Em geral, a religiosidade, seja ela qual for, e como eu disse, muitas vezes até a religiosidade partidária, a religiosidade ideológica, a religiosidade acadêmica, a religiosidade científica, muitas vezes aquilo que nos move a um estilo de vida acaba por nos tornar insensíveis às necessidades do próximo. E isso é um risco que todos nós corremos, porque na defesa da verdade, a gente se torna insensível à mais profunda realidade de quem está próximo de nós. Não é à toa e não é sem sentido observar que Jesus, quando esteve entre nós, só uma vez ele foi visto dentro de uma sinagoga tomando parte numa cerimônia, e mesmo assim ele foi lá para ensinar. Não é sem sentido observar que Jesus, enquanto esteve conosco, nunca se preocupou em definir uma liturgia, uma ordem de culto, uma forma de fazer, um jeito de ser religioso, porque o tempo todo Jesus estava atento às necessidades das pessoas. Jesus dedicou-se a relacionamento com aquelas pessoas que estavam sendo esquecidas pela religião da sua época. Jesus estava andando com pessoas que certamente eu não tenho coragem de andar hoje, porque tenho medo de mim mesmo, das minhas fraquezas, e também muitas vezes tenho medo do julgamento que possam fazer de mim. Mas Jesus estava ali, não preocupado com um púlpito, não preocupado com uma vestimenta, não preocupado com um ritual, mas preocupado com quem estava perto dele. E quando Jesus olha para os seus discípulos com fome, não os condena, porque ele conhece a lei, e ele conhece a lei maior, a lei do amor. Jesus não está negando a necessidade da lei como regra, como princípio, como pressuposto, como essência básica de quem Deus é. E por isso eu disse logo no começo, a lei é, na sua essência, no seu princípio primordial, foi feita para que ninguém passasse necessidade. E o problema é que a religiosidade criou hábitos e costumes que acabaram impondo às pessoas um peso que elas não eram capazes de suportar. E Jesus então vai mostrar uma lei maior, que não anula a primeira, mas que amplia o seu propósito.
misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus invoca a figura de um monarca, Jesus invoca a figura de um profeta, e Jesus agora vai mostrar que ele, como rei e profeta, é muito maior, porque agora ele vai dizer: quem é o Senhor do sábado? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é que realmente nos traz a liberdade para suprir e atender as necessidades do próximo e não criar regras que nos impeçam, que nos algemem, que nos engessem diante da necessidade do próximo? Precisamos lembrar que o serviço principal da fé cristã não é litúrgica, não é ritualista, ela é de amor, ela é de atendimento, ela é de cuidado, ela é de serviço à necessidade humana. A religiosidade não pode ser monástica, não pode ser isoladora, não pode ser afastadora, ela tem que ser integradora, ela tem que trazer-nos o compromisso com aquilo que está carente, com aquele que está carente, com aquele que está aflito, com aquele que está necessitado. E o que nós vemos aqui é que esta religiosidade dos fariseus estava tornando-os insensíveis. Por quê? Porque eles diziam que eram religiosos, mas sequer conheciam a palavra. Porque eles se esqueceram, ou talvez se apropriaram apenas daquilo que lhes convinha, como muitos de nós fazemos. Nós conhecemos a Bíblia muito mais pelas suas promessas, muito mais pelas suas garantias, mas isolamos os textos que nos remetem a uma mudança de vida, a uma transformação do comportamento, a um compromisso ético. E nós acabamos fazendo o mesmo daqueles que não confessam, que não professam, que não têm Deus, fazem. E o que aqueles fariseus estavam impondo àqueles discípulos era: morram de fome, mas cumpram a lei. Jesus diz: vivam a graça e vivam para sempre. Vivam o amor e sejam libertos. A religiosidade sem fé, fruto do desconhecimento, torna-nos insensíveis. E ela despreza a verdade das Escrituras. Jesus, veja como é que Jesus, na sua perfeita sabedoria, na sua plena divindade, ele diz àqueles homens: atenção, vocês não conhecem a verdade. E por desprezarem a verdade, vocês estão impondo aos seus semelhantes coisas que nem vocês são capazes de fazer. E é quando Jesus, então, diante daqueles homens na sinagoga, é perguntado: é lícito curar no sábado? O que Jesus diz para eles? Qual de vocês, tendo uma ovelha caída no abismo, não irá lá salvá-la? Isso é trabalho. E Jesus os pega na contradição, como todos nós somos em algum lugar da nossa vida contraditórios. A gente precisa da graça primeiro para nós mesmos, para entender o quão gracioso Deus foi conosco, para nós termos condição de ministrar graça sobre a vida dos outros. Mas os nossos olhares são tão acusadores, o nosso coração é tão juiz dos outros, e nós temos a alegria de andar nos bolsos com pares de algemas que condenem, que prendam os outros só porque eles não concordam conosco, ou não gostem do que nós gostamos, ou não façam o que nós fazemos, ou não creiam no que nós cremos. Mas Jesus estabelece aqui que a verdadeira religiosidade é aquela que é sensível às pessoas, é aquela que conhece a verdade das Escrituras e procura vivê-la inteiramente. E Jesus os coloca numa verdadeira sinuca de bico. Vocês fazem isso por uma ovelha? Vocês estão dispostos a quebrar a lei por causa de uma ovelha? E não acham que este homem que tem uma mão mirrada, uma mão atrofiada, não pode ser curado hoje? Com aquele milagre, Jesus estabelece para aquele homem, para todas aquelas testemunhas, que aquele homem foi recuperado no seu trabalho. Agora ele poderia trabalhar, fosse no sábado, fosse no domingo, fosse quando fosse. E Jesus diz: vocês acham que o homem foi criado para cumprir o sábado? Não. O sábado foi criado por causa do homem, para que o homem
tivesse descanso. O princípio do Shabá, do sábado, não é um princípio de religiosidade legalista. O Shabá não é a essência do amor a Deus. O Shabá, na verdade, revela o quanto Deus nos amou, a ponto de determinar que nós precisamos descansar. Mas não faz disso uma balança para julgar aqueles que merecem ou não merecem a graça salvadora de Deus. E ele então vai dizer: o homem não foi criado por causa do sábado, mas sim o sábado foi criado por causa do homem, porque nós precisamos da graça, porque nós precisamos do descanso, porque nós precisamos da segunda chance, porque nós precisamos da misericórdia. A religiosidade sem fé, ela existe e ela destrói a vida daqueles que tentam acertar, daqueles que buscam fazer o que é certo. Mas muitas vezes, por sermos todos fracos, por termos todos uma vulnerabilidade que o inimigo conhece bem, somos atingidos, somos alcançados nesta vulnerabilidade. E a religiosidade, ao invés de nos ajudar a superar aquilo que é fraqueza, ela bota o dedo na ferida, ela espreme, ela aperta e ela nos machuca muito mais. Porque ficamos com essa sensação de que nunca seremos dignos. E precisa lembrar que de fato nós não somos já dignos, mas a graça de Deus nos alcançou. Nenhum de nós seríamos por nós mesmos dignos de tão grande redenção. E por isso Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado, porque eu vim aqui tornar vocês dignos da liberdade. E por último, a religiosidade sem fé, ela se contenta apenas com aquilo que é superficial, com aquilo que é aparente. Que os outros vejam que nós estamos cumprindo a lei, mas Deus, que vê o coração, sabe o quanto muitas vezes estamos longe daquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos. O grande risco que nós corremos é zelarmos tanto pela fé que criamos uma religião sem fé, uma religião insensível, uma religião que não conhece a verdade, uma religião que se apropria apenas daquilo que lhe convém, uma religião que destrói a vida daqueles que querem acertar, que afasta do caminho aqueles que estão lutando para permanecer nele. Uma religião que coloca a régua tão elevada que nenhum de nós é capaz de alcançá-la. Mas o que Jesus Cristo veio fazer? Exatamente veio descer esta régua ao menor nível, ao nível do serviço, da humildade, da necessidade, da misericórdia, para com aqueles que nunca mereceram e não mereceriam, tal como eu, e talvez tal como você. Por isso, a religiosidade sem fé gosta tanto da aparência, gosta tanto da estética, gosta tanto do que os outros vão pensar, e poucos se lixam para o que Deus já conhece e para o que Deus já sabe, que somos todos indignos e só somos o que somos porque a graça de Deus nos alcançou. Esta lição que os discípulos aprenderam com Jesus me ensina que não basta ter uma religião. Eu preciso, antes de tudo, ter fé, que me torne sensível, que me faça conhecer a verdade completa, que leve as pessoas a se fortalecerem e a acertar, e que não se preocupe com aquilo que se vê, mas que se veja aquilo que se é. Que Deus nos abençoe a vivermos uma fé profunda, uma fé genuína, uma fé que nos identifique todo o tempo com o nosso Senhor, o Senhor do sábado, o Senhor de todas as coisas, Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra, que nos ensina, que nos encoraja, que nos desafia,
a vivermos livres das amarras de uma religiosidade vazia, superficial, insensível, destruidora, e nos apegarmos ao Teu Filho, Jesus, o Senhor de todas as coisas, que revelou a graça, que revelou a misericórdia, que estabeleceu a maior lei, a lei do amor. Pai querido, que a Tua palavra continue nos ensinando que no Teu reino a verdade que persevera, a verdade que permanece, é a verdade da graça, a verdade da misericórdia. Ensina-nos a verdade, Senhor. Ensina-nos a ler a Tua palavra e a compreender a grandeza do que ela nos ensina. Não uma religião, mas uma vida de serviço, uma vida de sensibilidade, uma vida de entrega, uma vida de amor, uma vida de adoração. Por isso nós Te adoramos, Senhor, porque tudo isso só é possível porque na história da nossa humanidade há uma cruz que inaugurou para sempre o tempo da graça, que inaugurou para sempre a era da misericórdia e que nos deu acesso ao Teu trono por meio do Teu Filho que morreu na cruz por nós, o Redentor, o Senhor de todas as coisas. É nele que nos movemos, é por Ele que vivemos e é para Ele que servimos. Por isso, Senhor, a Ele seja a honra e a glória para sempre e ao Teu nome a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém.